De volta com o CBN Campinas, 10h14. Agora a gente recebe o secretário de Saúde da cidade, Lair Zambon, que vai trazer as atualizações aqui sobre a situação da pandemia de Covid-19 em Campinas. Bom dia, secretário. Obrigada por atender a CBN. Bom dia, Lilian. Bom dia aos ouvintes da CBN. E nós estamos aí à disposição. Eu acho que a última vez que eu falei na CBN, nós estávamos numa situação bastante crítica, principalmente em relação a leitos, em relação à insegurança da vacina. Hoje eu acho que nós estamos numa situação muito diferente, mas com novos desafios que virão aí nesse pós-pandemia. Pois é, secretário, nesta semana, inclusive, em uma das lives, realizadas pela prefeitura, houve o anúncio aí de que os índices finalmente começaram a ser negativos, inclusive aqui nos casos registrados nos últimos 14 dias, até então, por 100 mil habitantes, a gente tinha uma variação semanal de 11,6%. Ou seja, já começamos a entrar, de fato, numa regressão da pandemia. Pela primeira vez, a gente começa a perceber que os números, embora ainda altos, é importante a gente ressaltar, mas eles começam a retroceder? A sua avaliação é muito boa. Eu acho que nós estamos na fase que a pandemia está regredindo. Nós tivemos em março para Campinas, foi um março bastante difícil, abril. Mas nesse momento nós já estamos em relação a leitos disponíveis tanto na enfermaria como na UTI. Nós já transformamos nesses últimos 3 semanas 26 leitos de UTI Covid em UTI não Covid, transformamos lá em UTI. Nesse momento nós estamos com 21 leitos de UTI disponíveis em toda a nossa rede, e por volta de 35, 40 leitos de enfermaria disponível. Isso quer dizer que realmente a pandemia, do ponto de vista de internação, nós estamos num momento muito mais favorável que nós estávamos em março, estávamos em abril. Secretário, muito bom dia, Flávio Paradella. Te fala de uma situação dos indicadores apontarem aí uma situação melhor. O senhor mesmo já usando o termo pós-pandemia, esses desafios que virão, isso é bom, isso indica uma coisa boa. O poder público já fala em pós-pandemia. Mas, secretário, eu queria destacar que apesar dos números de leitos, estarem bem mais favoráveis, já começa a ter a reversão, de vagas para outras enfermidades. Os números de mortes ainda assustam muito. Ontem tivemos 17, tivemos 27 registros, em um dia, nessa semana. Foram números altos, semana passada e essa semana também. Quando a gente vai conseguir levar esse número ao que a gente quer, na verdade, que é 0, mas isso parece ser uma utopia pelos números que nós estamos tendo neste momento. Será que a gente consegue ter essa regressão também rápida, nesse indicador que é tão cruel? Bom, em relação a esses números que apareceram, ele traz muito o que aconteceu um pouco lá atrás. Assim, nós estamos com uma mortalidade hoje em Campinas que é muito alta, infelizmente ainda é por volta de 8 a 10, mas para a gente ter uma ideia que nós estamos começando a ficar otimista, nesse momento não existe nenhum pedido na nossa rede SUS municipal, pedidos de leitos de UTI. Então, eu imagino que essa pandemia ela vai durar ainda esse ano. Quando eu falo pós-pandemia, eu imagino essa pós-pandemia no ano de 2022. Ainda teremos casos que permanecerão aí, mas a minha impressão é que a partir de setembro, outubro, os números serão muito menores do que são nesse momento e que já foram muito maiores há 2 meses atrás, Então, quando eu falo pós-pandemia, eu imagino que a gente só possa falar esse termo a partir de 2022, como também acho que nesse ano nós não podemos nem abrir uma discussão sobre a retirada da máscara, e nós temos que até novembro, dezembro vacinar todas as pessoas.
Lembrar que nós estamos por volta de 850 mil vacinações entre a primeira e a segunda, e nós temos ainda que fazer por volta de 900 mil vacinações, no sentido para a gente ficar um pouco mais seguro em relação ao enfrentamento da pandemia. Mas o momento hoje, eu diria que quando comparado ao que nós passamos até agora, é de um certo otimismo. O senhor falou que a gente ainda, infelizmente, né, e os dados que trazidos aqui pelo Paradela também mostram isso, que a mortalidade ainda é alta na cidade. Como é que é a avaliação do senhor em relação a essas pessoas que infelizmente estão morrendo? São pessoas que já estão há muito tempo internadas? São pessoas que ainda não foram vacinadas? Ou pessoas que só tomaram a primeira dose? Existe aí uma avaliação nesse sentido de por que a mortalidade ainda é tão alta? Na verdade, é um mix, né, de situações. São pessoas que não foram vacinadas ou pessoas que tomaram uma dose, pessoas com comorbidades, e que a Covid era só mais uma patologia e que, na verdade, às vezes a própria causa não foi a Covid. Então, é uma série de fatores, mas hoje, por exemplo, um número interessante que nesse momento nós não temos nenhum pedido para UTI, o que nos pode tornar, assim, pensar num horizonte um pouco mais otimista em relação à diminuição do número de mortalidades. A semana passada nós tivemos um dia que houve 6 óbitos por Covid no índice de obituário, e que é um índice melhor, que a gente sabe o que as pessoas, o que aconteceu nessas 24 horas em relação ao óbito. Eu imagino, eu também acho que a alta ainda faz parte de uma doença extremamente complexa que a gente ainda não conhece, uma quantidade de sequelas enormes, e eu imagino, e fica difícil a gente falar ainda quando esse número será zerado. Tenho a impressão que esse ano ainda nós teremos, não exatamente, mas nós teremos ainda óbitos por Covid. E, secretário, a partir de semana que vem, uma mudança, né, aqui na vacinação em Campinas, praticamente mais do que dobra, né, a capacidade de imunização aqui à cidade. Para isso acontecer, tem que as vacinas, não só o esforço, né, de toda a Secretaria de Saúde, seus profissionais de saúde, mas as vacinas precisam chegar. Isso já está garantido, secretário? Bom, eu acho que a chegada das vacinas de uma forma irregular prejudica muito a nossa logística. Mas, de qualquer maneira, nós estamos imaginando que nesses 10 dias de julho e mais agosto, nós teremos que fazer em torno de 450 a 500 mil vacinações, que é muito. E por isso nós estamos esperando que haverá vacina para fazer todas esse número que eu falei. Além dessa mudança de estratégia que nós vamos ter, que é todos os dias vacinar no centro de saúde em um período e ao mesmo tempo manter o mesmo tipo de atendimento, isso vai levar uma dificuldade importante na rede de saúde de Campinas. Mas a rede de saúde de Campinas está preparada para esse desafio. Espero que as vacinas cheguem de uma forma regular. Nós também abrimos uma frente em relação às empresas para vacinação, no sentido de acelerar a vacinação no município de Campinas. Então, nós estamos imaginando que nós conseguiríamos vacinar entre 400 a 500 mil pessoas entre esse final de julho e agosto. Eu acho também que a vacinação ela estava indo, mas nós temos uma quantidade enorme de desafios. E essa quantidade enorme de desafios é a reversão dos leitos Covid para não Covid, cuidar de todas as patologias represadas. Ao mesmo tempo, nós estamos nos preparando, apesar de a gente estar fazendo esse atendimento aos sequelados de Covid na rede pública, nós vamos montar uma estrutura multidisciplinar no Hospital Ouro Verde em relação à recuperação também dessa pandemia aí.
e eu acho que é um desafio enorme que está acontecendo nesse ano, e eu creio que bastante trabalhosa, que eu também queria elogiar muito a rede de saúde pública de Campinas, como também a rede privada, que há mais de 1 ano e meio tem trabalhado incessantemente, sem férias, sem licença-prêmio, mas eu acho que o pessoal está bastante motivado no sentido desse enfrentamento. Sobre esse centro de sequelados, que inclusive foi um anúncio feito pelo prefeito Dário Saad, o senhor disse que essas pessoas, algumas delas já estão em tratamento, mas eu imagino que vai ser um contingente muito grande de pessoas, claro, pelo número de pessoas que foram infectadas pela Covid. A prefeitura já tem uma estimativa para poder fazer o planejamento e a logística desse trabalho? Já se tem uma ideia de quantas pessoas devem ser atendidas por esse centro, secretário? Muito provavelmente aí por volta entre 3 a 5 mil pessoas. 5 mil pessoas, então a gente considera que são de fato as pessoas entre que tiveram... 3 mil a 5 mil pessoas. 3 mil a 5 mil. Na verdade, a estatística ainda ela é um pouco complicada, mas de um modo geral nós estamos preparando para esse número de atendimentos. Secretário, 2 decisões hoje por parte da Prefeitura, decisões administrativas, uma retomada de todo o serviço presencial dos servidores públicos, então todos têm que voltar aí em certas adequações, mas a ideia é que todos realmente possam voltar com essa determinação, decreto que foi publicado no Diário Oficial. E outra que estabelece então as regras para a volta às aulas presenciais a partir de 2 de agosto, aí sem limite de ocupação dessas escolas, dependendo obviamente do espaço físico e garantindo aí essa regra de distanciamento de 1,5 metro. Como garantir a segurança dos servidores, mas mais importante também, garantir a segurança dessas crianças e adolescentes? Bom, a resposta é longa, né? Na verdade, esse decreto, tanto das escolas como dos funcionários da prefeitura, está relacionado com distanciamento de 1,5 metro e, além de tudo, todos os cuidados. Em relação aos funcionários, uma grande parte já dos funcionários da prefeitura, eles já estão vacinados, e em relação à educação, também praticamente todos os professores estão vacinados com 2 doses, são poucas as pessoas que estão, ainda falta a segunda dose, mas todos estão pelo menos com 1 dose, e o distanciamento muito provavelmente será em relação à escola por volta de 50% dos alunos, e assim que a pandemia for cessando, esse movimento irá crescer. Mas ela não limitará em relação às escolas tanto municipais como as estaduais, como as privadas. Se tiverem essas condições de 1,5 metro e todos os cuidados que estão elencados no decreto, elas poderão voltar inclusive até 100%. Felizmente a patologia, a pandemia, o corona em relação às crianças, ela tem uma manifestação clínica, felizmente, muito melhor quando a gente fala nos pacientes mais idosos, nos adultos e mais idosos. Então é uma preocupação que a gente tem, mas também é um risco que nós temos que correr. Eu imagino o dano que o afastamento das crianças em relação à escola é enorme, então a gente tem que colocar os prós e contras em relação às pessoas ficarem fora da escola. Eu acho que nesse momento eu sou muito favorável à volta das escolas, por conta dos danos que a falta das escolas poderão causar nessas pessoas, principalmente daqui 10, 15 anos, que é a falta de cultura. Secretário, sobre o projeto piloto que foi feito, segundo informações, nesta semana da vacinação nas empresas, como é que foi essa experiência? Qual a avaliação da prefeitura? Há ajustes a serem feitos? Funcionou? Qual a avaliação do senhor sobre esse projeto piloto da vacinação feita pelas empresas? Bom, a gente se discute assim todas as possibilidades no sentido de acelerar a vacinação, e é o que importa nesse momento.
ela foi muito, muito gratificante em relação às empresas. Essas empresas maiores que nós estamos fazendo são empresas que têm um serviço de atendimento à saúde muito qualificado, então nós estamos imaginando que não haverá dificuldade, principalmente em relação a dados, seguir as regras, seguir as mesmas regras das pessoas que estão vacinando. Então, a experiência nessa primeira empresa foi muito boa. Nós estamos também organizando em relação a universidades, no sentido de vacinar também os alunos, e eu creio que será uma grande ajuda nesse programa dessa aceleração aí da vacinação. Secretário, uma última pergunta que eu estou pensando agora. A gente fala dessa reversão, e o senhor mesmo citou que é um desafio, a reversão desses leitos para outras enfermidades em Campinas, e observando os indicadores, isso já está sendo feito. Quando a gente retoma, no ano passado e até no começo desse ano, no ano passado tivemos uma melhora muito boa, e de repente subiu novamente, e no comecinho desse ano, quando começou a melhorar, também tivemos a reversão desses leitos, mas aí que estava entrando a chamada P1, que agora é a gama, e os leitos tiveram novamente que ser revertidos aí da reversão para a Covid-19. E agora a gente está indo nessa mesma toada de reversão, tendo essa possibilidade da Delta estar entre a gente. Qual é a segurança para isso ser feito, secretário? Para que não aconteça novamente o que aconteceu no começo do ano ou mesmo no ano passado? Bom, essa é uma pergunta boa. É uma pergunta, mas o que tem de diferencial em relação ao ano passado é a vacina. E o que tem de complicado em relação a você ter essa segurança para falar está relacionado com as variantes. Nesse caso da Delta, o que eu imagino é que ela também seja a vacinação ela seja eficaz contra a Delta. Alguns trabalhos já estão sendo feitos e imagina que alguns tipos elas são um pouco menos eficazes. A própria a Coronavac está sendo testada no Butantan, ainda nós não temos resultado, mas de qualquer maneira a experiência que está acontecendo na Inglaterra, ela é um pouco didática em relação assim, pode ser até que os casos estejam aumentando na Inglaterra, onde todos os cuidados praticamente foram reduzidos a zero, e de qualquer maneira o número de internação e o número de óbitos na Inglaterra ele não aumentou. Então o que deixa a gente um pouco mais otimista, mas essa ou a Delta, uma outra variante que possa aparecer, sem dúvida seria um desastre. Secretário Lair Zambon, secretário de Saúde aqui de Campinas, muito obrigado pela participação aqui no CBN Campinas, gentileza de atender mais uma vez a CBN. Obrigado, bom dia a todos.